A gente boa, estamos nós aqui para mais um episódio do nosso podcast Pode Curiar, terceiro episódio. Não estou só essa pessoa que vos fala, mas também, claro, estou ladeado com meu irmão amigo, Jantes Ribeiro, não, Jantes? E aí, meu povo, tamo em qual câmera mesmo? Esse aqui vai ficar aí. Estamos no terceiro episódio. Antes de mais nada, pelo amor de Deus, se inscreve no canal, clica no sininho para receber todas as notificações, todos os episódios. Na descrição está o nosso Pix Solidário. Vamos ajudar os artistas e os comunicadores locais, que eu não sou artista, né? Sou um pseudo-comunicador. Mas, né? E todas as nossas redes sociais estão na descrição também. Aí você vai lá, curte, compartilha, manda no grupo dos familiares, dos amigos, manda de todo mundo. E é bom lembrar que nós somos um projeto independente, ainda não temos nenhum apadrinhamento, nenhum patrocínio, então cuida, faz isso, rapaz. Nem que seja 5 centavos, 10 centavos, mande. Não tô pedindo, não, tô implorando. Faça isso pra gente poder continuar no ar, tá bom? E que alegria hoje, né, Jantes? Mais um dia especialíssimo. A gente falou desse cara aqui, não foi? Inclusive, o convidado, antes de começar o episódio, David, ele ficou na dúvida se nós somos familiares, né? Pessoal, eu sou o irmão mais novo, mais lindo e mais inteligente. E o mais mentiroso. Estamos nós aqui de frente nessa parte, ele não tá mentindo, de fato, né? O cabo que tá aqui, especialíssimo, a gente já falou dele em outro episódio, e eu tenho certeza que alguém deve ter assistido e visto e vai dizer para ele depois, porque a audiência dele lá é total, só que não aqui, mas agora vai ser, né? Estamos aqui na geral, bota aqui na geral pra gente, nosso convidado especial, John Queiroz! Chama, papai! Cheguei, Brasil! Rapaz, quem é John Queiroz? É eu. Eu quero. Minha resposta é boa, a pergunta é boa. Eu tenho uma ruim de resposta para essa pergunta aí. John Queiroz, às vezes eu brincava de prazer, meu nome é John Queiroz, o nome do meu pai era Edson. Entendeu, né? Meu sonho era ser filho do Edson Queiroz. Mas eu sou filho de rapariga, ele não assumiu não, eu sou pobre. Cara, eu sou John Queiroz, homem das mil piadas. Tá vendo como tem uma ruim de resposta para a mesma pergunta que você me fez? Passei uma temporada sendo John Queiroz, homem das mil piadas. Dion, D de din-din e de igreja, ó de ovo e de navio. Por que teu nome é Dion, não é John americano? É porque eu sou cearense. No caso, o Dion vem do diminutivo do meu nome. Meu nome de batismo é Dionilton. E quando o David colocou o convidado, ele botou John com D-I-O-N, né? Ei, mas John é putaria, né? Aí, mas é mesmo, é isso mesmo. Dion, D de din-din. Eu fui fazer show, David, lá no Rio Grande do Norte. Primeira vez que eu fui fazer show em Mossoró, fiz um programa lá ao vivo, lá à tarde. Era um programa modinho lá na época. Aí a mulher me chamou, e agora com você, diretamente do Ceará, Dion Queiroz. Aí eu... Comecei a rir, a mulher disse, desculpa, porque você tá rindo. Não, nada não. Você não gostou que eu lhe chamei de Dion? Pelo contrário, eu amei. Vai mudar meu nome agora pra Dion, onde eu falo agora é Dion. No mesmo programa eu voltei um ano depois. Aí a apresentadora tinha mudado. Era o David, lá era um David também. Apresentador, o nome da apresentadora, desculpa, eu não vou lembrar. Aí outra apresentadora me chamou de Dion, mano. E agora que eu tenho de Fortaleza no Ceará, Dion Queiroz. Eu, porra! Aí eu falei com o David, ele lembrou, mano, da referência, mano. Muito bom. Para bom se fosse tivesse do teu lado lá com o Ariano Suassuna. O negócio de Dion, rapaz, ele é cearense. Esse nome é feio mesmo. Ei, mano, mas teu nome chama atenção antes que tu, né? Dion, né? Desde criança foi essa gatice com o teu nome. Boa. Por que meu nome é Dion, né? Também tem isso, né? Acho que o pai... Eu brinco com meu nome completo, Sebastião Dionilton Freitas de Queiroz Vasconcelos Filho. Considero o maior nome do mocearense, assim, pelo menos literalmente. Na 8ª série, todo mundo sabia ler e escrever, ainda tava aprendendo a fazer meu nome ainda, Sebastião. Aí o pai me lascou, o Dionilton, mas ao mesmo tempo ele me apelidou. Ele me chama, o meu nome, né, no registro é Dionilton, mas ele também me chamava de Dion. Dionzinho, Dondon, Dion, aí meio que uma coisa ruim, uma coisa boa. Aí eu quis homenagear minha família com o sobrenome Queiroz, que eu tenho um monte de sobrenome, sou Freitas de Queiroz Vasconcelos. Com Z ou com S? E é com S. E o Vasconcelos, né, que meu filho perguntou? Né? É com V, se fosse com Z era o Zagonzelos. Aí o Dion é disso, do Dionilton e o Queiroz é da minha família Queiroz, que é pelo lado do meu pai, pelo lado dos meus avós que me criaram. E é de Itarema. Itarema City. Terra boa. Itarema City.
É o primeiro humorista de Itarema ou já vem outros? Boa pergunta, acredito que sim. Pelo menos assim que teve divulgação nacional, propagação nacional. Proporção, né? Teve uma Essa parada proporção. aí mesmo. Eu fui pro programa do Show do Tom e eu me tirei, mas botei Itarema, Ceará. Aí a primeira vez que muita gente de Itarema não sabia nem que eu existia. Eu nem sabia que eu era humorista, que tinha um humorista cearense, itaremense. Aí quando eu vi lá, Itarema, aí o John, Itarema. A galera que estudava comigo se tocava de mim, mas grande parte da pessoa não sabia, não. Fui pra Ana Hickman, do mesmo jeito. Via Ana Hickman de pé. Tá, 2 metros de altura. Eu olhei pra ela como daqui, aí na câmera eu olhei assim do seu lado, dos pés dela até os fiapos de cabelo, fiquei procurando um defeito. deixei. Fiquei olhando se ela tinha assim uma unha encravada, uma veia quebrada, uma marca de empinho. Um dente entramelado. Não tinha nada, mano. Daquela, ela caga leite de moço e mija champanhe. Mano. Se tiver algum defeito é por dentro. Mano. E eu dei uma cantada nela, sabe? Sério. Se eu não dei, eu ia bem pra dar uma oportunidade. É igual a censura do programa, pode falar uma palavra. Oxi. Bem pequenininho, é rápido o programa, o palavrão. Não, tem uma piada que diz assim, rapaz, era bonita demais, Raninha, tu é muito bonita, se tu viesse em cima de um cavalo, eu começava a chupar no pau do cavalo, até chegar. Isso é uma piada que existe, entendeu? E eu não disse pros meus amigos que eu ia fazer essa piada com ela. Aí, não, mas tu é doido, não pode não, mas na TV não pode não, macho. Aí eu comecei. Quem sou eu para ensinar alguma coisa para vocês? Mas tudo pode ser falado, desde que tenha as escolhas de palavras certas, entendeu? Verdade. Sim, até que a pessoa pode mandar pessoas, né? Perfeito. Dependendo da escolha de palavras. Aí assim foi eu com ela. Aninha, eu sei que tu é casada, mas eu posso te dar uma cantada. Olha, tu é muito bonita, Aninha. Tu é tão bonita que se tu viesse em cima de um cavalo, aí os meus amigos em casa, ele é doido, ele vai falar. Aí, se tu viesse em cima de um cavalo, eu começava a rabijar na boca do cavalo, até chegar Herói lá de Fortaleza, no Ceará. Meteram o Sebastião lá, mas Sebastião cearense. Não, muda, por favor, John Queiroz. E o estilo de humor teu, cara, tava conversando com meu irmão quando a gente foi... Porque a gente pesquisa a vida dos convidados, né? A gente tava pesquisando algumas coisas a mais. E eu tava dizendo pra ele que o estilo de humor teu é um humor autoexplicativo, mano. Também é autodepreciativo. Porque quando tu fala da tua infância, dos traumas, tu tá falando dos teus problemas, né? E brinca com isso. Sim. E é autoexplicativo porque isso aí que tu acabou de falar, mas é a história da premissa que os stand-up tanto falam, né? Pronto, é. Que é criar uma tensão, aí quando tu pensa que a pessoa vai num padrão de pensamento, ixi, mas ele vai falar, aquela piada é doida, daí tu vai, eu beijo na boca do cavalo até chegar e quebra a expectativa. Entendi. Por humor, cara. Obrigado, David. Vocês, não acredito que grande parte das pessoas que assistem estudam humor. E eu não, por incrível que pareça. O que eu sei autodidatamente falando, foi o que eu aprendi. E as mesmas coisas que vocês falam com termos stand-upianos, ou gringos, no tal do push, né, e tal, eu aprendi mesmo, foi nos palcos, foi sofrendo mesmo. Um pouquinho do porquê que eu sou humorista, né? Que ele falou aí das premissas, pá. Eu era um menino gaiado do colégio. Eu imitava os professores, entendeu? Eu contava piada. Quando os professores saíam da sala de aula, eu dava aula de sexologia. O pessoal os meninos, as meninas que estavam comigo na época, até hoje falam, ei, John, eu lembro, viu? Quando eu dava aula de sexologia. Eu, pivete, entendeu? Era criança mesmo, não tinha, né, não tinha internet, não tinha nada disso. Era coisa da minha cabeça, coisa que eu dava lá e eu pensava, tem alguma dúvida? Eu tirava uma dúvida de aluno com 15 anos de idade, 14 anos de idade, enfim. Mas o porquê é que eu era engraçado no colégio? Um dia pois é, aí que tava a questão. Essa agora eu vou ser profundo, viu, negado? Agora é um momento de seriedade aqui no negócio. Eu aprendi, tem um ditado que dizem, um negócio que falam sobre palhaço, que dizem que todo palhaço é triste. Já ouviram esse negócio? Né? Sim. Eu não me considero triste, mas eu era engraçado no colégio porque era uma válvula de escape da minha casa. Na minha casa era que as coisas eram difíceis, entendeu? Aí lá em casa era meio chato e tal, tinha um negócio ruim lá em casa. Que eu também posso falar depois. Mas aí eu era no colégio que eu era engraçado. Eu extravasava toda a minha frustração, ou toda a minha tristeza de casa no colégio. Aí depois de velho, que o pessoal dizia, ei, tu é engraçado, tu dava pra ser palhaço. Isso eu, sei lá, com 12 anos de idade, eu estava dizendo isso, de 15, 14. E foi uma previsão do futuro. Eu que não sou palhaço de circo, mas ganho a vida faz no povo rir. Por isso, John, que a gente até quando estava pesquisando, né, sobre o teu trabalho, o David já te conhece há um bom tempo, né, mas eu também acho importante eu me familiarizar. Eu até levantei essa questão com o David. Assim, David, essa parte do humor do John, que a gente vê que é autodepreciativo, né? Mas isso seria uma forma de ressignificar
algum trauma de infância, alguns problemas? Eu acho que parte da resposta está aí. Mas eu queria que tu falasse um pouco mais sobre isso. É uma forma de ressignificar? Como é que tu... Como eu disse, a minha realidade de casa era triste. Eu posso dizer também porque o pai se separou da mãe, o pai saiu fora, foi embora com a rapariga. E aí a mãe teve depressão pós-parto. Você tem noção do que é isso? Só uma ordem rápida aqui, eu sou mais velho, aí tem meu irmão no meio e tem minha irmã. A mãe teve depressão pós-parto da minha irmã. E depressão pós-parto, na época, não tinha diagnóstico direitinho, não, entendeu? Era o tal do quebrou resguardo, né? Aí depressão pós-parto, a mãe ficou louca, mano. Louca entendeu? Do pessoal me apelidar, o filho da doida, entendeu? E era ruim. Na época, não é legal hoje em dia, mas a mim tá bem, graças a Deus. Mas na época era muito ruim. E aí eu ia bater em todo mundo, ia brigar com todo mundo, ia discutir com todo mundo. E não, eu brincava, eu zoava, eu fazia piada com tudo ou com todos, entendeu? Inconscientemente, não era consciente do consciente, não. Eu vou ser engraçado que é pra mim não chorar. Não era inconsciente. E atualmente, meu show, eu falo muito sobre isso. O meu show, grande parte dele é coisas que aconteceram comigo, coisas que eu vi, coisas que eu digo que foi comigo, mas não foi comigo, entendeu? Eu falo que eu era feio, magro e pobre. Isso é verdade. Sim, eu já vi. Feio, pobre, magro, anêmico, tudo isso era verdade, entendeu? Hoje em dia eu cresci. Eu era pequeno, era feio, pobre, magro. Eu acho legal aquela tua piada do limão, mano. Como é a piada do limão? Tá na feira. Chupar mais pra lá, senão o pessoal vai pensar que minhas laranjas são azedas. Laranja. Macho, que incrível, né, cara? O John explicar isso aí, porque era uma forma que tu tinha de desfocar pra tu não ser o centro das atenções dessas dores, e tu trazer os humores pros outros, e tu desfocava e dizia, não, mas o alvo não sou eu, os alvos é os outros. Então tu fazia piada com os outros. Também, fazia piada. Eu descobri que grande parte das piadas que eu sabia eram dos outros. Eu só ouvi saber disso. Piada, né? Uhum. Texto a gente ia criar na época dessa pra cá. Mas as piadas que eu interpretava, que eu fazia, eu tinha muita facilidade para isso. Se você que é professor, David, eu acho que tu já viu isso, que tem aluno que tem mais facilidade para matemática, tem uns que são mais facilidade para português, tem uns que gostam mais de química. E, infelizmente, não sei, durante muito tempo, o ensino brasileiro quer meter na tua cabeça uma coisa que tu não gosta, não dá para tu, entendeu? Enquanto tu é brilhante em outra. Quem sabe se eu tivesse sido diagnosticado, eu tivesse em vista, eu tivesse essas metodologias de ensino na época, talvez eu tivesse dado mais frutos para estudos, entendeu? Eu não era um péssimo aluno, entendeu? Também eu conquistei coisas, e pessoas que estudaram comigo hoje em dia se tornaram, sei lá. Mas aí tinha coisas que eu era ruim, que eu não quis aprender, tinha coisas que os professores não tiveram paciência, que hoje em dia a minha filha me ensinou, pai, é isso, e entendi. E como é que pode ter estudado antes? Não tenho entendido. Por que eu tô dizendo isso para vocês? Que eu era bom em contar história, mano. Eu era bom em ouvir uma coisa e saber reproduzir ela todinha. Esse meu lado do cérebro, até hoje, eu canto jingle de quando eu tinha 10 anos de idade, meu irmão, meu primo, tu é doido essa música, como é que tu se lembrou dela? Mas tá aqui, não sei aonde aqui ela tá. Lá no Itarema tem um projeto, o nome do projeto era Projeto Tamar, Projeto Tartaruga Marinha. Aí uma vez, eu criança, eu fui pro Projeto Tamar. Eu sabia reproduzir a palestra todinha do que a mulher tinha falado. Era um negócio desse, não é possível, mas tem gente que não consegue decorar uma letra de uma música, eu consegui decorar um filme inteiro com respiração, ponto e vírgula, e saber de reproduzir todinho. Ia para show de humor e assistia o show do humor dos outros, e sabia decorar o show do humor dos outros. Mas isso antes de eu ser humorista, tá bom? Era só coisa de criança mesmo, coisa de adolescente. E eu usava a piada dos outros. E que o humorista, ele precisa também saber contar história, né? Sim. Até tu falava hoje, David, de manhã, quando a gente estava fazendo a revisão do roteiro, sobre aquela técnica que o cara fala uma coisinha no início e lá na frente o cara vai lá... Como é o nome disso aí, Como é o que tu estava me explicando? Que eu falei nesse instante? Não, o que tu falou de manhã cedo, que assim, você fala uma coisinha no início, que lá na frente tu vai utilizar... Ah, sim, é o callback. E às vezes tu fala uma coisa engraçada lá no início, aí tu continua a história, às vezes desfoca até o caminho. Aí tu de repente volta pro que tu falou antes, a galera se liga aqui. Até aquela história do nome do cão, né? Como é uma piada lá que se faz. Não, porque tu fala, porque eu explico que tu fez o callback. É bom lembrar que eu não sei essa história bem. É porque tem uma. Assim, a gente aproveitou cursos e tal, enfim, leu, mas eu não sou tão cri-cri com isso, não. Eu quero que o cara seja engraçado, como você é. Uhum. E tem uma piada tua, cara, que tu faz, que tu diz assim, John, vem pra cá, menino. Não, coisa assim. Aí lá na frente tu fala, melhor que me chamasse era de cão. Não tem, né? Tu diz? Tem. Pronto, isso é o callback, né? É isso aí. O callback é o nome de um cantor lá do Rio Grande do Norte.
lá sabia que o callback tinha no stand-up, mas ele conhece o callback do stand-up, rapaz, ele como Mas tu acredita, Dion, que eu quando me contratam, eu me vendo, me coloco como humorista. Humorista de cara limpa. Eu não digo, eu sou stand-up. Não, faz parte, por exemplo, eu vejo muito tu navegando nos dois, mano. No stand-up e navegando nas piadas pronto. Porque tu é o stand-up, mas também é o Dion das 1000 piadas, né? Deixa eu contar essa história pra vocês, desculpa, David. Quando eu comecei a fazer show de humor, o meu nome é Dion Queiroz, e eu fui fazer show aqui no Montes, mano. Fiz show no Montes, lá no lugar genial, o cara lá, o JD. Aí ele deu o conselho. Ele gostou da minha participaçãozinha, que até então não fui fazer show, não. Foi uma participação. Ele gostou, ficamos lá no camarim. E todos os humoristas cearenses já tinham feito show lá. E ele, novo, eu, né? Literalmente novo na idade e artisticamente falando. Eu tinha uns 19 anos de idade. Aí ele, Dion, gostei de tu. Dion Queiroz. Ei, mas tá faltando alguma coisa aí. Tá faltando alguma coisa, Dion Queiroz. Explicação dele, David. Tudo que é marca famosa tem um negocinho depois, tipo Skol, a frasezinha no final, fantástica, tá boa, entendeu? Aí tu, Dion Queiroz, o quê, mano? Pense nisso, bote alguma coisa depois do Dion Queiroz para marcar, segundo ele. Se não marcar com o nome de Dion Queiroz, que nem todo mundo vai lembrar, mas se lembrar da outra coisa. E outro detalhe que ele também falou na época, tipo cor de roupa, no começo, sabe? Os humoristas cearenses tinham cores. O humorista que se veste de vermelho é o mexerico. Diz, rapaz, é o de roxo, é a Madame Mastrogia. O Zebrinha é o Zebrinha. Aquele da peruca amarela, entendeu? Aí eu não tinha, eu me vestia humano normal de blazer, né? De cara limpa. Aí eu fui pra casa com esse negócio. Mas Dion Queiroz o quê? Mas Dion Queiroz, o homem das 1000 piadas. E tu sabe 1000 piadas, sei. Tu conta no palco? Não, se tu quiser, eu conto. Aí termina o show e eu conto nas piadas, assim você me paga. Aí eu voltei pra lá com o Dion Queiroz, o homem das 1000 piadas, e pegou, mano. Dion Queiroz, o homem das 1000 piadas. O homem das 1000 piadas, entendeu? Só que aí houve uma migração do humor, né? Da piada pronta, do humor de cara limpa, como a gente conhecia, pá, pro stand-up. E eu, mano, isso aí é stand-up? Eu sabia que você fez isso aí, eu também. Aí eu comecei a fazer textos. Atualmente, meu show tem muito texto. Lá na beira-mar de Fortaleza, entre aspas, a gente faz pouco tempo. 25 minutos, 30 minutos. Aí o meu show é 1 hora. Aí eu sou o melhor do melhor, e se eu puder usar a piada pronta, eu uso. Mas ao mesmo tempo eu tenho meus textos, eu gosto dos meus textos. Quando um texto que a gente cria dá retorno, dá um negócio gostoso no meu respeito, entendeu? Então, Acredito. Mas também não me considero stand-up aí, não. Não, e o bacana é que o teu texto é um texto único. Quando você fala isso é bacana dizer que você é singular. Ninguém vai fazer. Se fizer, meu bem. Isso aí. Isso é singular. Isso aí é do. Nem sei o que é singular, não, mas eu sou. É coisa boa. Eu sou singular, mano. Dion Queiroz, singular. É isso mesmo, né? É isso mesmo. E é sério, o quê? Mas é bacana porque teve um show teu também que você fez lá no Rio Grande do Norte com o Zelezinho, né? Sim. Que é uma explicação pura de causa. Porque uma vez eu fiz um curso aqui com um cabo que veio de São Paulo, mas eu paguei o curso com um cara que era stand-up pra ensinar a fazer piada, mano. Que eu terminei o curso, eu olhei pra ele, cara, tu tá ensinando a gente a fazer causa. Aí ele, o que é causa? Ele não sabia nem o que era causa. Não vou dizer não, porque tu conhece, quando eu terminar aqui nos bastidores eu falo. Quem quiser saber, me pergunta depois no privado. E o cara veio ensinar a gente a fazer causa, macho. Eu disse aí, mano, Luiz Gonzaga conta causa. Na música. Zelezinho conta causa. Tu veio ensinar a gente a contar causa, mano. Aí ele, pronto, é isso mesmo, essas historinhas aí. Mas na verdade ele chama de storytelling. Eu disse, não, nos Estados Unidos lá, aqui é causa. Ainda mais, bota um não é, macho. E cobra pra botar na gente. É conceito, é palavra em inglês, é uns termos, né? Callback, mano. Callback. Já diz o Papudinho, né? Papudinho diz, rapaz, negócio de callback, negócio de stand-up, é meus órgãos, papo de diz, né? Sabe o que é bom mesmo? É ser engraçado. Se você é a melhor receita. Pois é. Isso é engraçado. E é interessante porque você traz o que você viveu e leva pro público. Agora eu te pergunto uma coisa, Dion. O público, cara, e depois, o feedback do post. Tá usando o nome que tá vendo, mano? O callback depois. e o feedback. Depois não. Eles são tudo a mesma coisa. São primos. O callback e o feedback do singular da Silva. Dion, e a aceitação do público, cara, contigo depois, como é assim? Massa. Ei, tem... Não sei se eu falo, mas vou falar. Tem umas produções de humor... Não sei se de cantor também, mas vou falar do nosso segmento, né? Tem uma produção de humor que proíbe o artista de ter contato com o público. Não tenha nem antes nem depois. O artista é para ser intocado. Eu como? Ué, meu irmão.
a coisa mais gostosa do mundo é ter contato com gente, macho. Teve só voltando, depois eu volto. Tipo foto, se liga, é uma parada das fotos. No passado aí, tinha uns humoristas famosos que não tirava foto. E o humorista cearense, eu tô falando, nem nacional não. Não tiro foto não, porque o flash da foto pode prejudicar minha retina. Olha aí, cara. Meu irmão, eu comia barra no interior, mas eu sou doido pra tirar foto com o povo. Eu chego pro pensar e digo assim, quanto é que tu quer pra tirar uma foto comigo? Não, eu, sei lá, durante muitos anos, talvez a pessoa fique mais chatinha, né, pra essas paradas. Mas eu fiquei imaginando na pandemia, ó, a gente que gosta de fazer show, que gosta de ter contato com o público, que viu uma fila, 3, 5, 10 pessoas para tirar uma foto contigo. E aí na pandemia não tinha. Aí eu fiquei lembrando, boa, tá vendo? Como o mundo dá umas capotadazinhas. Mesma pessoa que um dia se trancou para tirar foto, não, porque vai dilatar a minha retina e eu posso daqui a 50 anos, por causa que eu tirei muitas fotos. Pra lá. Mas eu tava falando disso por causa que às vezes eu termino um show e eu recebo elogios de alguém que tava no meu show que vale mais do que o dinheiro do cachê. Literalmente, sem demagogia. Não tá querendo dizer que dinheiro... Não, sim, mas só que eu tenho a vida toda para fazer show. E um elogio sincero de uma pessoa que não tá recebendo nada para fazer aquilo, não tem preço. Entendeu? Uma pessoa bem sucedida, uma criança, um senhorzinho, uma senhorinha. Eu tenho uns vídeos aí, David, um neto e um avô me elogiando. Caramba. É muito realizador. Eu consegui, eu brinco com isso, que eu consigo agradar a criança, assim ela entenda, né? De 5 anos de idade até velho de 105. Assim ele entenda também. Aí eu recebi um elogio de uma criança e do avô dele. É muito gostoso. Eu recebo elogios mesmo. Faço amizades pra vida mesmo. Só pós-show. E não conto com esse negócio, não. Que o artista tem que ser intocado, o artista tem que ter salgado. Não, mano, pelo amor de Deus. Não sei não, eu posso estar errado, entendeu? A produção de quem faz isso pode estar certo, mas eu gosto. E eu gosto do calor humano, eu gosto de prosear, eu gosto de fazer amizade mesmo. Inclusive, cara, é porque assim, eu não sei, vocês que são artistas, até que ponto vocês perdem, às vezes, a noção do quanto isso é importante pro público, né? No seu caso, eu acho que nem tanto pelo que você fala. Mas eu, por exemplo, sou uma pessoa anônima, né? Assim, eu tô ali, eu tô no Instagram, porque, enfim, todo Quem mundo é tá... você? Pois é. O do David Cabeça. E aí, cara, mas assim, pra gente, às vezes você pensa que não é, né? Até, eu tava falando com o David, que, por exemplo, esses dias a gente gravou com... A gente teve contato com o Luciano, a gente foi pros eventos, né? O espetáculo do Chico para Sempre. Sim. E eu cresci vendo a personagem Lano do Crato na televisão. Meus pais colocavam lá em casa. Sim. Aí tu tá de frente pra pessoa conversando, tu tá no camarim, doido, conversando, aí você fica assim, e o cara dá atenção, né? Então, assim, isso, pra gente que tá de fora, pra gente tem aquele apreço, aquela admiração, tu é doido, cara, tem vale muito mais do que o dinheiro que o cara paga no ingresso pro show. Sim, tu é louco. A recíproca também é verdadeira, assim como você falou que o sorriso vale, sabe? Não tem preço. Eu faço amizades, David. Faço amizade, porque eu trabalho muito com turista também. Tenho amizades com pessoas cearenses que gostaram do meu show, fizemos amizade depois. Desculpa. Um turista que toda vez que ele vem, ele faz questão de falar: ei, John, tô ouvindo, tô voltando. Eu vi crianças crescerem, mano. Eu disse: ei, John, ele aqui, ó, tem foto contigo quando era criança. Eu vi um casal, sério mesmo, agora que eu lembrei. Um casal, os dois, um casal só os dois. Depois a mulher grávida, depois a mulher com o neném no colo, mano. Aí, John, e ele tinha foto pra me mostrar. E eu não tirei foto com uma pessoa dessa. Como é que voltava no tempo? Faz parte da minha história. Entendeu? Caralho, sim, sim. Ele me mostra: ei, John, tu era mais feio. Ei, mano, muita gente diz isso, né? Hoje em dia tá Menos feio. melhorado, né? A lataria melhorou, como tu diz, né? A lata A lata. tá melhorada. Eu tô com o texto agora das vantagens de se relacionar com homem feio. É bom, mano. Por que tu se relaciona com o feio? Também. Eles são carinhosos. Ei, macho, o humor é tudo, né, mano? Até engraçado, né, mas diz chicanismo. Mas não só eles participaram da tua mudança e evolução, como tu também participou da deles, né? Sim. Eu acredito que eles... Eu faço parte da história deles, de férias diferentes e histórias diferentes. Que, tipo, se eu os conheci namorando, eles se relacionaram, namoraram, casaram, devem ter também melhorado financeiramente, estudomente falando, entendeu? Eu passei por partes do crescimento deles e eles estão evoluindo e estão juntos ainda e eu tô lá, é muito massa esse negócio. Eu gosto de ter contato com o público. De preferência, antes, durante e depois.
Eu viro amigo mesmo, me proseio, pergunto o nome, é legal, eu gosto. Sem frescura, né, mas eu de ontem, tu não é um cara só humor pelo humor, macho. Eu concordo totalmente contigo quando tu fala assim, porque o David é educador, ele também é professor. Porque o David é educador, você é, cara, porque você educa. E outra coisa que eu também tava conversando com ele, que o seu humor não é só o riso pelo riso, mano. Você denuncia, entendeu? Tu tem noção disso, ou tu fez intencional, ou só depois que tu se tocou que o teu humor denuncia? Cara, às vezes o humorista é meio subestimado, se liga? O pessoal acha que todo humorista é burro. Aí todo humorista é liso, todo humorista é burro, todo humorista é coitadinho, pá. É lógico que tem regras e exceções. Mas, muito modéstia à parte, eu não posso afirmar, eu me acho inteligente com algumas coisas. E o meu show é altamente pensado, meu irmão. Eu penso num ponto, na vírgula, na respiração. Eita, mano, tu abordou aquele assunto ali, aquele assunto é perigoso, tu abordar. Não, eu vou na linha, como é a palavrinha linha certa? Tênue, né? É, tênue. E essa daí mesmo, que um dia desse eu falar ela, eu falei tênue. A linha tênue. Eu sei que se eu pisar muito pra cá é perigoso. Não, mas eu ando nela. Fica com raiva de mim, se eu só falei verdade, entendeu? É impossível no meu show tu não se identificar com alguma coisa. Ou tu vai se identificar com a tua infância, ou com a tua mãe, ou com teu filho, ou com teu aluno. Eu tenho um tempo de professor também, né? Que massa, cara. É porque a galera também costuma tratar a cultura e inteligência como sinônimos, né? E não são, né? Você pode... Até uma coisa que eu sempre falo, né? Você pode ser uma pessoa estúpida que cita Machado de Assis. Boa. Né? Assim como você não precisa ter entrado na universidade para ser uma pessoa inteligente. Não é à toa que o Patativa do Assaré, né, não sabia ler, né? E, no entanto, ele é Patativa da... É um gênio. A lenda. É um gênio, cara. O que você falou aí, tem um ditado. Ai, cãibra na minha perna. Legal, dá pique na perna. Fica aqui. É sério. Tá te machucando aí? Não, que já vai isso aí, mano. Eu ganho, baixou. Mas meus amigos vendo o negócio desse aqui, mas é foda. Os caras vendo o negócio. Nesse momento, ó, eu tô com a perna no meio das coisas. Legal, né, e o Jean viu, tá vendo, rapaz? O técnico sabe o que é isso, rapaz. Conhece o Jean. O bicho é todo fitness aí, tendo cãibra, já é isso. Chega aí também. Não, a parada que tu falou tem um negócio mais popular, mais grosseiro de falar, não sei. É de que existem doutores que são verdadeiros idiotas. E existe uma pessoa morador de rua que pode ser uma pessoa educada, a pessoa culta, a pessoa... É muito relativo, entendeu? De educação, de tanto que tu tanto que tu estudou, e tanto que tu é educado, tanto que tu é inteligente. Sim, perfeito. Coisas diferentes. Inteligência e sabedoria. Pensa no negócio que eu peço a Deus, desde quando eu sou criança mesmo, Deus me dá sabedoria para fazer as melhores coisas, artisticamente, profissionalmente. Tem um humorista nosso, desculpa, eu atropelei muito. Tem um humorista nosso que ele é sabido, só uma porra, mano. Eu não sei se eu diga. É inteligente, ele é muito inteligente, menino, muito inteligente. Faz tudo, mas pro meu humorístico ele se perde, se liga? Ele insiste. Ele veio me pedir conselho, e eu sou analfabeto, fiz o TAM e o TAF. Entendeu? Mas no meu do humor tem um currículo aí que tem pessoas que admiram, entendeu? Sim. Muito modéstia à parte, David. Eu consegui fazer show nas casas tudinho, consegui fazer show com os produtores tudinho. Algum segredo tem. Com certeza, viu? E você precisa ser inteligente para fazer as pessoas rirem. É muito difícil. Sem sombra de dúvida. É muito. Inclusive, a diferença, às vezes, eu faço muita macacada no dia a dia. Aí a galera ri e tal, só que eu digo sempre pra galera, existe uma diferença de você fazer macacada com pessoas que você conhece entre amigos. Outra coisa é você subir no palco, gente que você não conhece, e você fazer aquela galera rir. Tem gente que não foi nem pra assistir show, mas tá ali jantando, mano. Tá passando na rua e a pessoa tange pra dentro e tu conseguir ser engraçado com aquela pessoa. É isso mesmo, é isso mesmo. Ei, eu fui fazer show em São Paulo uma vez, no caso o Whindersson me convidou pra escrever e ele me deixou dar umas palhinhas lá. Whindersson Nunes. Era mais de uma sessão, aí eu fiz umas 3 ou 4 desde lá. Aí o pessoal aqui, eu postei alguma coisa, e o Whindersson postou, e o pessoal vendo, ei, John, como é, John? Foi em 2018, acho. Como é, John, como é? Faz show com o Whindersson em São Paulo. Já vai, porra, mais fácil do mundo. Pensa numa brincadeira, entendeu? Eu sei por que era brincadeira, por que era fácil. Porque era um teatro, com a iluminação perfeita, o som perfeito. O público era do Whindersson, eu entendo. Mas ingresso caro, filho de Deus. Tinha ingresso lá de R$250. Desde que o ingresso de R$250, tu fica aqui, tu fica... Se o coleguinha do lado falar,
Paguei 500. Eu e da minha namoradinha, uma zoada. Aí tu imagina, opostamente falando, eu fui criado, mano, fazendo show nos bairros, mano, nas periferias de Fortaleza. Tem um show que às vezes eu falo que o Tom Leite, Queiroz, tem um show ali pra tu, Queiroz. Onde é? Lá no Oitão Preto. Aí, bora, Tom Leite, bora. Quando eu cheguei lá, era uma caixa amplificada, aquelas caixas de pastor, que não das antigas, né? Que agora os pastores tão bem. Pastor tão bem. Aquelas caixas amplificadas com um fiozinho, mano, de karaokê, se liga. Aí, o fiozinho de 1,5 m de fio. Aí eu Tom Leite, cadê o palco? Eu disse, Queiroz, eu normalmente eu faço naquela tampa do bueiro, que é um pouquinho mais alta. Aí eu numa esquina, no show na tampa do bueiro, com uma caixa amplificada, um microfone de karaokê daqueles dos antiguinhos que eu fizinho, pá. Um mormaçozão de lama subindo, mano. O mormaçega subia quente, mano. Aí, e amarrei, e o pessoal em pé. E eu amarrei o pessoal pra fazer show. Mas quando tu consegue fazer um negócio desse daí, mano, tu é bom em qualquer lugar do eu mundo. acaba chegando na frente no show do Índice, né? O teatro grande, ingresso 200 conto. 250 reais de ingresso. Poxa, pô, noite. Lá escuta do mesmo jeito. Nesse show lá do Oitão Preto, Oitão Preto ali, da barra leste-oeste, à direita pra lá. Passou na época, que faz tempo também isso. Passou uma moto de alta cilindrada, um caboclo sem capacete e com a placa virada. Eu olhei aí, rapaz, o caboclo desce numa moto 1000 cilindrada na cabeça do morro. O que será que ele trabalha? Eu não tenho mais muita coragem de não. Chama o pai da próxima vez que ele vai contigo. O pai dá maior valor. Agora tem coragem de entrar lá. E é legal, cara, porque o teu poder de observação das coisas e depois contar essas histórias, aí que tá o humor, mas é o teu diferencial, é o singular, entendeu? Eu sou singular! Respeito. Eu cheguei aqui, eu nem sabia que eu era singular, agora eu vou botar no meu texto agora. John Queiroz, o singular, singularmente singulante. Isso é bacana, mano, porque agora, não, é de propósito que eu te falo um termo que você, a partir de hoje, pode usar. Você é um cara que, o exemplo que você deu, que em sala de aula, isso, meu irmão, é um exemplo tão bacana que às vezes reprime uma criança que está estudando, que não sabe matemática, e o colega, às vezes em casa, 2 irmãos, um sabe mais matemática que o outro, aí ó, se garante nos estudos, aí vai ser um doutor, aí vai ser doutor, porque sabe matemática, outro sabe. Mas na verdade hoje, né, existe um termo chamado múltiplas inteligências. Você não pode ser inteligente para o conhecimento cognitivo ou mesmo inteligente para o conhecimento exato de matemática. Você pode ser de humanas, você pode ser de artes. Você tem N situações. Então, a partir de hoje, diga isso. Tem as múltiplas inteligências. Eu assisti um vídeo sobre isso. Eu acho que tinha de 1 bilhão e 7 lá Isso. Inteligências diferentes. Eu vi. Ei, dia desse eu tava indo pro meu interior. Aí tem uma paradinha característica lá, que é naquele do café da manhã e tal, né? Aí eu não me bati com as professoras minhas, mano. Professora e diretora. Aí eu apresentei, oi tia, tu lembra de mim, não sei o quê. Aí ela dizendo, eita, que esse daqui era danado demais, esse daqui era danado demais. Aí eu apresentei pra minha filha, olha, ela que é minha filha, né, futura psicóloga. Olha aí. Aí disse, rapaz, teu pai era danado. Achei, tia, peraí, agora me 3 minutos. Você não sabe da minha realidade em casa. Você me dizendo que eu era danado, eu dei retorno. Cadê o menino que não era danado? Que retorno foi que eles deram? Verdade. Você sabe por que eu era danado? Entendeu? Aí, macho, elas mudaram a percepção do que elas achavam do John Queiroz, criança, de menos de 10 anos de idade, passando pelas barras doidas lá dentro de casa, entendeu? Mudaram. E a tua filha tem quantos anos, John? 18. 18, mano? Caramba. Fui pai cedo. Cara, só tem uma. Eu sei, todo mundo pergunta. Ué, doido, investimento é alto, filho. E o que é que ela fala? Ela fala assim do teu shows, o que é que ela diz? Assim? Amo ela. Ela literalmente cresceu, me vendo se apresentar, né, e tal. Dia desse ela disse que foi se apresentar na faculdade e ela se lembrou de mim. Olha aí. Eu tinha que... Um dia desse, tu se apresentou no colégio dela uma vez, interagiu com ela e tudo. Vai mesmo, mano. Qual foi a escola? Não acho agora lembrar do antigo colégio dela. Era escola católica, escola pública, o que era? É particular. Particular. É particular. Ela disse, foi o Deus de Moraes, olha aí, pai. Com ela lá atrás. Ela disse que foi se apresentar e o pessoal meio morgado, entendeu? Não interagia. Ela disse que usou mais ou menos as minhas técnicas de pau. A professora se tocou. Yarmi, tu animou aí, mano. Olha, bora. Não, levanta a mão. Mais alto, não ouvi. Entendeu? Aí ela aprendeu alguma coisa comigo. E um dia desse eu me declarei pra ela. Eu sempre falo que eu amo e tal. Por sinal, gente, se eu sei de sério, agora eu vou falar bonito.
Eu amo para quem vocês amam, entendeu? Que às vezes pode ser uma oportunidade que tu perde, entendeu? Deus o livre, aconteceu um acidente. Tem um caso que a minha avó fez aniversário recentemente, a minha avó pelo lado da mãe, 91 anos de idade. E depois eu senti vontade de falar lá na frente dos meus tios e dos meus primos. Só eu falei, eu amo para quem vocês amam. Para mãe, para filho, para pai, para tio, para tia, para avô, para avó. Porque uma vez eu falei para minha avó, Juraci, vó, eu te amo, vó. Aí a avó, obrigado. Aí eu brinquei, tá com quantos anos que a senhora não ouviu eu te amo? Aí ela disse, minha filha, a última vez tá com mais ou menos uns 10. Foi que o vô, que já morreu, apareceu para ela em sonho, sentou na beirada da rede dela e falou, Jura, eu te amo, Jura. Ô, pô, senhora com 10 filhos, 30 netos, não ouviu um eu te amo todo dia, é inadmissível. Aí eu falei isso no discurso do aniversário da avó, para minha família. Aí filmei e postei. Pessoas comeram esse partido e entenderam a minha visão. E eu falei para minha filha direto, filha, papai te ama, papai tem orgulho de ti. Talvez seja um reflexo também do que fez falta quando eu era muito criança. Aí não, para minha filha não faz falta não. E falei, eu te amo até aqui. Aí eu disse para ela que o meu show é muito inspirado nela. Durante muito, muito tempo eu falava de crianças pequenininhas, era ela. Aí depois, agora eu falo de adolescente. Não, passei uma temporada falando de adolescente. Era ela também, entendeu? Eram as nossas vivências. Só tenho orgulho dela. Eu brinco das coisas ruins, de ser pai, mas no caso dela não tem nada ruim, não. Só lado bom. Cara, sem demagogia, viu? Conversar com o John Queiroz, toda conversa tem uma riqueza de conhecimento, porque já ouviu falar do livro O Palhaço Psicanalista? Tem um psicanalista aqui no Brasil chamado Christian Dunker, que ele convidou o Cláudio Terbas, que é palhaço, para escrever um livro chamado Palhaço Psicanalista. E toda essa tua fala, ele vai por esse caminho do palhaço psicanalista, que ele fala que muitas vezes as nossas escutas, elas são hospedeiras, as nossas escutas, elas são hospitaleiras, e ela faz com que a gente também brinque. E ele deu um exemplo numa palestra que o palhaço deu, que ele foi palestrar para uma escola infantil. E antes que ele falasse, olha aí, o cara palhaço, mas não foi como palhaço, ele foi como escritor, publicar um livro, e uma criança vai e pergunta assim, tio, o senhor vai brincar antes? Aí ele, por que você quer que eu brinque antes? Ele, porque quando a gente brinca, a gente se torna amigo. E é por isso que a gente se torna amigo de todo mundo. E ele usa isso no livro. Boa. E a outra do palhaço é, sabe por que o sapato do palhaço é grande? Porque não é dele. Ou seja, quando ele brinca com o outro, que ele faz o outro rir, ele está despertando no outro aquela falha. Por isso que vai perguntar, o pessoal fala que o humorista, o palhaço, ele carrega uma tristeza nele. Pode até carregar, mas ele consegue fazer com que a tristeza dele se conecte com a tristeza do outro, gere uma identificação e, através do riso, os dois conseguem celebrar aquele momento. É o que tu faz, cara. Nem eu sabia fazer isso. Não é? Isso é singular, mano. Genial. O que eu falei com palavras, né, populares, grosseiras, rústicas, não sei. Aí o meu filho falou bonito aí com embasamento de livros e todos. Um dia desse, mas também faz tempo, porque tudo passou muito rápido, cara. Depois da pandemia pra cá, a gente vai parar pra pensar, foi 5 anos, mano, da pandemia pra cá, mano. Foi antes da pandemia. Eu fui fazer um show lá no interior, ao lado do meu. Eu sou do Itarema, fui fazer show na Caraú. Uns adolescentes entraram em contato. Oi, John Queiroz, não sei o que, uma gincana aqui, que sabia a possibilidade de vocês irem fazer show, pá. Aí na era, eu posso até dizer o que foi que eu fiz. Eu vendia DVDs, eu disse assim, de graça, eu não posso ir, porque eu tenho gastos para ir. Mas não foi o seguinte, eu te dou uns DVDs, se tu vender os DVDs, eu vou para você de graça. Deu para entender? Sim. Eu vou te dar 100, um exemplo, né? 100 DVDs. Se tu vendeu os 100 DVDs, aí para ela achou bom demais. Não, quem vende DVD é nós, pode mandar. Aí ela pegou, juntou o dinheiro lá, vendeu os DVDs, eu fui. Aí eu fui ao show, só para adolescente. Eu tenho essas imagens, eu acho legal essas imagens. Até hoje eu tenho a reação do público, dos adolescentes, pá. Que era lá um colégio, David, que não é para criança. Aquele que a pessoa passa o dia todo. Integral, né? Eu acho que é integral, mas não tem criança lá. Era um adolescentezinho lá, depois dos 12 por ali, entendeu? Uhum. 12 até 17, não sei. É escola pública? É porque primeiro começou mesmo pelo aquela... ensino médio mesmo. Pronto, é ensino médio, um daqueles que passa o dia todo, né? Sim. Fiz o show e eu falei 2 palavrãozinhos. Mas eu peço licença, pá, professor, eu vou falar 2 palavrãozinhos aqui. E falei sobre bullying, entendeu? Eu começo a fazer show, começo a fazer as pessoas rirem, ganha a antipatia das pessoas, a simpatia das pessoas. Desculpa.
Aí depois que a gente vira amigo, e aí só, eu queria falar um negócio sério com vocês, só um pouquinho, tá bom? As dificuldades que a vida me proporcionou, aí é o palavrãozinho. Eu comi foi o cu delas tudinho. Eu peguei isso aqui pra tu, dificuldade, filha da puta. Eu vou te provar que eu sou maior do que tu, mais forte do que tu. E foi mais ou menos isso que eu fiz durante muito tempo. E eu consegui fazer isso. E eu era feliz, porque eu era, já eu chego no porquê que eu era, né? Eu era feliz, eu era realizado, eu me amava, eu tinha conquistado coisas e tal. Aí a pandemia me quebrou, entendeu? Mas aí, por que eu tô te falando por que eu tô te falando desse caso, desse show em específico? Porque quando eu terminei o show, os jovens vieram tirar foto comigo e disseram assim: Ei, John Queiroz, nós amamos a tua palestra. Tu entendeu? Eu só fiz meu show, quis dividir com eles que eu saí do interior, que eu tinha sonhos no Itarema, que eu consegui viajar ao Brasil fazendo o que amo, consegui conhecer pessoas, consegui ir para programas de TV, consegui ganhar dinheiro, consegui falar, isso aí, um dia eu vou para esse programa aí, e fui, um dia eu vou para essa cidade aí, e fui. E eu disse isso para eles, ó, tudo que vocês quiserem, sonharem, se vocês trabalharem, correr atrás por isso, vocês conseguem, entendeu? Eu sou um exemplo vivo, tá aqui. Ah, é porque minha realidade é difícil, a minha também era, a minha também foi. Não, mas é porque o pai e a mãe, vocês tiveram pai e mãe, eu nem pai e mãe tive, eu morei na casa dos outros. Toda desculpa que eu ser der, eu tenho uma resposta para dar e me tornei uma boa pessoa. Eu sou um bom pai, dizendo para eles, né? Sou um bom pai, sou um bom filho, sou um bom neto, sou um bom irmão e um bom artista, talvez. O David pode falar mais do que eu, não sei. E mesmo com as dificuldades. E eles se admiraram. Ei, mano, a tua palestra foi massa, eu saí daqui inovado. Tá? É, o poder do humor. Cara, Tu usou o exemplo do palhaço, eu tô usando eu um pouquinho mais velho com um público um pouquinho maior. A gente tem um roteiro que a gente segue, mas não tem como a gente quebrar o protocolo e falar. Eu estava conversando com o Jantes e eu dizia para ele que um dia, e eu achava que ia demorar, que eu ia compartilhar um desabafo meu. E escutando o que tu tá falando, e uma das coisas que eu acho muito escrota, infelizmente, do sistema, é que ele não dá chance para quem merece chance. Para quem merece esse, como você mereceu e você falou no final, né? Pode ser um palestrante, mano. Ah, é porque o John não tem formação. Ah, porque... Não, cara, pode ser um palestrante. Você é um palestrante, mas infelizmente, até que seja convidado ou contratado, dentro desse sistema, é toda uma... Aí bota alguém que só porque que tem um preparo nisso, um preparo naquilo, mas quando vai falar, não sabe nem conversar, não sabe nem conversar, não sabe nem chamar atenção como tu faz. Uhum. Primeiro eu brinco, faço amizade, depois eu falo o que preciso falar. Cara, falar aquela história, tem gente que se admira, eu tenho um conhecido meu, amigo nosso, que ele diz muito assim, macho, tu ainda vai pra Globo, ele diz muito isso, tu ainda vai pro Faustão, depois pra Band, né? E eu disse pra ele, cara, a Band entrou em contato comigo, não sei se tu sabe, John, a Band entrou em contato comigo, e disse assim, olha, a gente quer fazer uma entrevista com você, por enquanto uma reunião entrevista, e no outro dia fizeram, e aí fizeram todas as perguntas que queriam fazer, e disseram assim, e se o Faustão perguntar no final uma coisa de improviso, tu fazes? Faço, o que é que você faz? Eu imitação, imita quem? Aí disse, pois então tá bom. Pois ó, isso era julho de 2021, o último ano da pandemia, né? E aí ele disse assim, ó, você é um dos cotados que vai em janeiro para o Saco de Risadas, que era na Band, né? E aí, de repente, nesses 6 meses, mano, não entraram mais em contato comigo. Tava certo de eu ir, me deram rasteira, né? E eu achei uma covardia, mas que depois nos bastidores, que a gente sabe que você sabe até mais do que eu, que você tá mais presente do que eu, vem depois as informações, né? Tu sabe por que tu não foi? Por que tu não sei o quê? Fulano de tal, aí chegaram a mencionar, fulano de tal tirou e botou um dele. Isso é tão chato, né, cara? Tão cruel. Já aconteceu algo contigo? Sim, inclusive coisas que eu nem sei. Não sei porque só me disseram. Você liga, John, tu vai pro Faustão, tá sabendo, né? Tu vai, tu sabe, né? Tu sabe que tu vai, né? E eu vou. Eu vou. Aí depois, assim como a informação chegou até mim que eu iria, aí depois a informação chegou, aí, mas furaram teus olhos lá, mas foi fulano, Beltrano que fizeram isso, aquilo outro. Infelizmente. Rola muito disso. David, se eu puder te dar um conselho, não só para você, mas para todo mundo que está assistindo, esse conselho foi o Vitor lá do Piadaria, que nos deu uma vez. Eu, Roberto Riz, a gente reclamando, porra, mano, o pessoal não chama a gente, mas doido para fazer isso, aquilo outro, mano, não sei o quê. Aí o Vitor falou, sabe o quê? Trabalhe, que os convites aparecem. Aí o Roberto Riz, o Sérgio Ataí é um ótimo exemplo disso, entendeu? Ah, tava difícil para todo mundo, mas vamos por aqui. Aqui tá, vamos gravar. Olha, a pessoa colhe fruto, entendeu? Estão colhendo fruto agora. E é isso, o conselho que eu dou para qualquer pessoa, ficar puto,
é normal da gente se zangar, né? Guardar a putice pro resto da vida é prejudicial para você, tá bom? Eu, como qualquer pessoa humana, também me zango, também tenho raiva. Prego que ter ódio é ruim. Negócio que eu tô todo filosófico, tô todo singular. Ele é filósofo, viu? Ele é filósofo. Aí nós vamos se identificar. Então, parada do ódio. Se eu puder ensinar alguma coisa para vocês que estão nos assistindo hoje, ódio, eu prego que ódio te prejudica. Tu sente ódio de alguém, hipoteticamente falando, tu tem ódio de mim. Aí o bicho tá com ódio de mim, e eu vivendo, namorando, treinando, entendeu? Fazendo show, viajando, e tu com ódio. Quem tá sofrendo com isso? Tu, mas, olhando uma coisa da pessoa aí, mas fala, puta, eu odeio ele. Eu tô vivendo. E se acontecer isso com você, se te magoou durante um tempo, entendeu? Pede a Deus, sei lá, trabalha isso dentro de ti que é melhor. Estou falando para você, mas também estou falando para quem está nos assistindo. E é tão cruel que o ódio, muitas vezes, quem odeia é mais fiel do que quem ama, né? Porque às vezes o cara que te odeia, ele te odeia aqui, ele te odeia lá fora, ele te odeia em casa, ele te odeia onde ele tá. E às vezes quem te ama em casa, mas não te ama fora, porque pode te trair. Profundo, tá vendo? Você do tentar pegar a tua raiva. Tá? E uma pessoa ter ódio de uma mãe, de um pai, de um irmão, mas eu fico pegando viagem, mas loucura. Eu e meu irmão, a gente se ama e como qualquer pessoa humana, a gente briga, a gente discute em algum momento. Um dia, dois, se evita, se vê um pouquinho, mas quando a gente se vê, é o mesmo amor, mano, sei lá. E aí, para produção, para humor, para coisas que aconteceram no passado, aconteceram, foi uma bosta, entendeu? Mas é melhor trabalhar, tentar ocupar a mente com outra coisa do que ficar guardando um espaço grande, às vezes, com ódio de uma pessoa. Meu Deus abençoe ela. Já dizia ainda mais um coco desse tamanho aqui, João. E o legal é que me botaram bem na frente da câmera, né? E eu fiquei preocupado, mas eu esconder o outro. Bom aí, tá bom aí. Esconder nós dois. Vai esconder a televisão. Não é, ué. Já dizia o padre Fábio de Mello, né? Que às vezes o ódio é uma forma tão estranha de amar, né? E cuida, vamos falar do Fábio de Mello, que ele tá sendo cancelado aí na internet. Vai dizer o Wesley Safadão. Ontem, amor. Em breve, quem sabe, aí trazer um cantor desse. O Wesley Safadão? Não, mano. Tá estourado. Eu gostei. Não, mas tá doido. Agora, se eu sair de camarote, eu bebendo gelar, tomando cirote. Faz uma pergunta, deixa. Profunda agora. Pode. Eita, eu fiz, que eu me questionei esses diazinho. Você é um menino que faz humor, como vocês falaram sobre mim, de que eu tenho um humor que faz a pessoa pensar, um humor educativo, né? Educativo. E às vezes parece uma palestra engraçada, mas que a pessoa, ei, mãe, falou ali, foi um tapa na cara da sociedade humana. Tu acha, pergunta, que ainda tem vaga para pessoas de bom gosto como você, que faz um humor de começo, meio e fim, tentando ser a autoral, né? Tentando fazer umas paradas novas, sua. Ainda tem vaga para fazer sucesso ainda nas mídias sociais sendo desse jeito? Ou agora é só rebutar e ré, é só coisa feia, é só porra trash, é imitação, é gente baixa, é palavrão, entendeu? Aqueles gritos, aqueles gasguetas. Entendeu a minha pergunta? Entendi, tem espaço para todo mundo, mano. Mas é porque ultimamente, filho de Deus, a gente cada coisa ruim fazendo sucesso. Sim. Quem te olha assim, mas porra... Ter mau gosto para assim também é demais. Verdade, coisa tão pouca, né, mano? Às vezes tão pouca. Sabe por quê, mano? Porque às vezes, assim, aquela pessoa viralizou por um tempo, mas um tempo curto, entendeu? Olha aí, eu entrei no MoMA em 2012, te conheço desde 2009, 2010. Isso começou em 2009, não foi? 2009. Então te conheço desde aquela época do Teatro do Mocearense. E olha aí o quanto tu tá construindo, mas já foi para programa nacional, já foi... Sabe? E continua construindo. E às vezes o cara que quer a todo custo ser famoso e às vezes até viraliza, mas é que nem aquelas músicas enlatadas, né? Tem tempo de vida, né? Acaba que... 2, 3 meses, no máximo. 2, 3 meses. Perguntar qual foi a música que fez sucesso há 4 meses atrás, ninguém lembra. Uma comparaçãozinha que eu faço é de que uma carreira de internet, às vezes, é igual um foguete. Mas se ele explodir lá em cima, se ele se sumir, cadê depois, entendeu? Pessoas que fizeram sucesso ou ficaram famosas com um bordão ou com um vídeo. O Bora Bill é impossível não lembrar de um Bora Bill! Música Bora e tudo. E os pessoal famoso falando. O Natalina também, tu lembra do Defante? Valeu, Natalina! Ixi, eu não posso nem falar, não é processo também, né? Uma vez por ano ela volta.
bora Bills, do jeito que ele apareceu, ele se sumiu. O bacana é porque o público tem vida própria, né? Nunca me esqueço de uma vez o Edson, antes do Super Edson, antes de um show lá no Sesc, no começo, mano, 2012, lá no Teatro Emiliano Queiroz, extinto Teatro Emiliano Queiroz. Ele morreu lá. Foi porque fechou, né? Aí, mas o presidente do FEComércio, o Gastão, disse que já tinha encontrado o terreno para construir. A brincadeira não, a pergunta que eu fiz, morreu, foi. Se morreu o ator. Morreu o teatro. O teatro foi junto. Enterrou, foi junto. Foi. O teatro morreu antes, mas o ator foi homenageado e tudo. Foi bacana e tal, enfim, né? E aí, o Super Edson disse assim, cara, tem piada que você conta que a plateia ri, vai abaixo. Mas a mesma piada, às vezes, a plateia parece que combina pra não rir. Já aconteceu contigo, já isso? Já aconteceu de fazer o mesmo show, tu tá falando de uma piada, o mesmo show, no mesmo lugar, com plateia diferente e dar resultado diferente, mano. E na autoestação, às vezes, tem 2 sessões, lá no Piadaria, lá no teatro, entendeu? Aí, imagina, tu fazer contar a mesma piada, mesmo show. Na primeira sessão foi boa, na segunda sessão foi ruim, ou vice-versa. Aí, porra, como é que pode? É muita coisa. Qual foi a piada assim que tu diz assim, mas se eu contar essa, é patada, a galera ri. Qual é a piada que mais... O show todinho. Essa é uma piada. Eles estavam mexendo ele, viu? Eu sou singular, mas... Boa. Eu tenho uma coletânea, sei lá. Não é coletânea, mas umas 3 ou 4 piadas, umas piores piadas que eu já contei na minha vida, David. Tem umas 4. Mano. Quando a gente é humorista, sei lá, a gente tem fases. Tem uma fase que a gente é doido pra externar que é humorista. E depois, meio por fim, a gente, não precisa ser engraçado 24 horas, não, se liga. E me pague pra me ser engraçado, porque eu sou engraçado. Mas até então, não, tô de boa. Não, conta uma piada. Não, tô trabalhando, não. Tô de folga. Cara, eu já contei umas piadas de mau gosto, humor negro, não sei, entendeu? A vontade de contar a piada, uma necessidade de contar a piada. Eu contei a piada uma vez pra um cego, mano. Piada de cego pra um cego. O cego tava lá na dele, ele nem me viu, mano. Eu falei, tudo bom, senhor? Tudo bom? Eu posso te contar uma piada? Não é piada, isso é piada mesmo. É triste, é verdade. Deixa eu beber aqui minha água. Vou contar uma piada. Posso te contar uma piada? E o cara é cego. Eu disse, pode. Aí eu disse, o ceguinho tava pedindo dinheiro. Peraí. Vamos olhar o estúdio. Aí o ceguinho tava com um copinho na mão e com uma moeda. Aí ele rebolava a moedinha pra cima, quando a moedinha caiu no copo, esmolinha, pelo amor de Deus. Rebolava a moedinha pra cima, caiu no copo, só uma moedinha, uma esmolinha, pelo amor de Deus. Aí se eu te disser que o gaiato foi lá e aparou a moeda no ar, mano. O ceguinho rebolou a moedinha, o gaiato aparou a moeda no ar, botou no bolso e o ceguinho. Que pariu, além de cego, ainda tomou. Mas eu contei essa piada pra um cego, macho. O cego tava lá na dele, ele nem pediu pra me contar, mas eu posso contar uma piada de cego. E depois ele deu de boa, tranquilo. De boa. Eu conheço as 4 também, Cara, a gente tem um amigo, mano, que é Mateuzinho da Acordeon, que inclusive ele vai trazer aqui pro rodeio fora da... Ele toca sanfona. Meu amigo é um mestre. Aí, Cleiton, sério mesmo. De novo. Para o meu lado. Ô, macho. Sem chama, estaria não. Aí tu com banana não, mano. Com banana foi... E o bicho é todo fit aí e é tendo câimbra direto. Bota geral, dá pra mostrar não? Ô, comédia, mas treinei, mano, hoje, 11 horas. Agora tu imagina, mano, um grupo de humoristas viajando, fazer show em outro canto mesmo. Comédia de começo ao fim, né, mano? Época boa de viagem. Essa época boa, assim, porque no passado a gente viajava muito, mano. Tinha muito show viajando, era ótimo. Uma vez eu, o Edson e o Ronito, a gente viajou pro Aracati pra fazer show. Ficamos hospedados lá na Breolândia. Breolândia? A praia depois do Aracati. É como se a Aracati fosse mais rica e a Breolândia fosse mais popular, não sei. Corri nu na praia. O Edson disse, se sente uma artista global, né? John, eu duvido que tu tinha coragem de correr nu. Quando ele olhou pra trás, eu já tava na praia, já correndo nu. Aí lá nesse hotel, mano, doido por rede, eu gosto mais de rede do que de cama. Você liga, eu uso cama só pra namorar. Aí na rede, a briga, só tinha um lugar pra uma rede, entendeu? O resto era tudo cama. Aí até então tinha uma cama de casal pra mais de um artista, né? Ei, mas só tem esses quartos aí, eu sei. Aí eu vou pra rede. Quando eu deitei na rede, o armadorzão, papou, até a costa no chão, mano. E até então quem ia pegar a rede era o Juanito. Já pensou se o Juanito deita na rede dessa? Um senhor de idade. Um metro de rede, não sei, papocar as costas no chão, era coisa feia, mano.
Tive umas 4 corridas no meio do mundo aí, ó, mano. Ei, John, Esses pós-shows. e referência, assim, no humor? Qual momento, assim, cara, tanto eu gosto de fazer isso aqui, como essa pessoa aqui que eu me inspiro, ou essas pessoas que eu me inspiro. Sua pergunta é boa. O pessoal pergunta, de onde tu se inspira em quem? Tu se inspira em quem? Né? Imagina, é uma ótima pergunta dele. Eu não me inspiro, desculpe, eu não me inspiro no Chico Anísio. Por quê? Porque quando o Chico Anísio fez sucesso, eu era muito, eu tava nos ovos do pai ainda. Mas aí, depois, quando eu me entendi por gente, ele passou uma temporada gigante na geladeira, pela Globo mesmo. A Globo botou ele na geladeira para ele pagar o salário, mas não deixava ele ir para nenhum outro canto. Passou muito tempo sem produzir. Aí eu lembro do Chico Anísio na escolinha do professor Raimundo, aquela que passava à tarde. Só que eu não entendia tudo, entendeu? Eu mas não entendia tudo. Hoje em dia eu sou fã, eu amo, eu assisto mesmo, vibrando, entendendo tudo do começo ao fim. Não sou fã do Chico Anísio. O Tom Cavalcante também não, entendeu? Quando eu disse eu era gaiato no colégio, no interior, pai, o Tom Cavalcante também não fez muito parte da minha história também, não. Tirulipa, Tiririca, eu imitava Tiririca quando eu era criança, mas era só a música, se liga, com os cabelinhos, pá, mas também não me inspirou também, não. Aí, quem foi que me inspirou, né? Se ninguém te inspirou. Cara, um tio meu, tio Dedé, meu tio padrinho, foi ele que me deu meu primeiro emprego, ele gostava muito de piada. Aí ele contava piada. Inclusive piada de fita, mano. Meu filho, não sei se vai se lembrar, as piadas de fita ainda. Aí ele contava muita piada e eu vim trabalhar com ele quando eu era adolescente, 12 anos de idade, trabalhava com ele. Aí ele contava uma, eu contava outra. E a gente abria roda contando piada desse jeito. Entendeu? O tio Dedé talvez foi mais referência pra mim do que uma ruma de humorista, que eu não andava muito em show de humor. Falando de andar em show de humor, só para pegar aqui um feedback aqui. Quando um humorista está se apresentando e tem uma pessoa em pé, tipo nas calçadas, nos bairros, aconteceu muito isso, entendeu? Aqui tu paga couve artístico, mas se tu assistir dali, do lado de fora, em pé, tu não paga couve artístico. E uma vez eu tava assistindo o show liso da calçada, eu gostando, o humorista olhou para mim, ei, tá liso, mano? Assistindo o show em pé, aí eu tava. Aí, deixa pra lá, pá. Mas aconteceu isso comigo. Eu lembro até que foi humorista, aquela da puta. E, você acredita que eu não faço isso, mano? De jeito nenhum. Pelo contrário, David, sem querer me mostrar mesmo. Se sentiu constrangido, foi? Não, talvez seja aquilo que a gente não quer pro outro, a gente não quer pra gente. Quando eu vejo alguém em pé, assistindo, eu boto pra dentro. Olha aí. Ei, quer assistir o show? Não, sei o que, é meu convidado, ó. Bota ele pra dentro. Bota o homem aqui pra assistir aqui. Show, ó, cara, eu show. Faço isso, eu faço. Massa, cara. Essa da empatia também é legal que só. E isso é o que marca e o que chama a atenção, que isso é que faz com que você seja tanto espetáculo no palco como fora. Tu acha que é importante, mano, o cara preservar, ser gente boa fora dos palcos? Aquela frase lá do Faustão é muito boa, aquele negócio tanto do pessoal como do profissional. No nosso meio humorístico, a gente vê muitos casos que o cara pode até ser um bom humorista em cima do palco, mas ele é uma má pessoa. Ele é tão má pessoa que ele se atrapalha, mano. A gente diz, mas por que fulano não decola? Mas ele é mau caráter, mano. Mau caráter, muito mau caráter. Entendeu? Isso atrapalha. E também tem o oposto. Tem pessoas que são muito, muito legais, mas em cima do palco não é muito, muito bom, não. Verdade, viu? Pepeta fala um negócio, agora a gente tava conversando, eu lembrei, mas não falei. A Pepeta diz assim, John, eu dou igual um valor, John. Eu termino do show, vou falar com as pessoas. O show da Pepeta tá muito bom, tá? Tá muito bom o show da Pepeta. É legal tá com as dancinhas, né? Fica dançando, né? O show dela. Mas, na época, palavras dela, tá bom? Não tô falando mal dela, não. Tinha uma rede de fala com as pessoas, aí as pessoas de rádio pode até dizer assim, o show não foi muito bom, não, mas é tão legal. Aí na mesa, falar com a gente. Aí talvez eu também falo com o povo por causa disso. Não, o show não foi bom, não, mas ele é legal. Ele passou aqui, pegou na mão da gente, né? Aí uma vez ele mandou uma mensagem pra mim. Ô, David, tu acha que o seu Sérgio, ele é ou não é? Eu digo, rapaz, você disse que não é não. Eu digo, rapaz, eu não acredito não, viu? E ele só andando contigo, eu acho que tá igual a ele. Ei, John, querido, cara, o papo tá muito bom. Nós ainda teremos condições de fazer, viu, David? Bons papos de 2, 3, 4, 5 horas, mas estamos chegando no nosso encerramento. Acabou! Acabou. Chega o cara ficar aliviado agora, vê se acabou aí. Ainda bem, esses caras meio perto do meio da tarde. Bora passar mais uma hora. O cabo aqui passou mais de uma hora lá fora chamando. Foi? Eu esculhambando dele lá. David. Esse bicho é moco, mano. Não.
A filha do bicho lá. Literalmente, né? Eu sei. Cara. Ele aí é meio moco. Literalmente, é isso mesmo. Só o lado direito. Mas Cara, que massa. Vamos embora. e aí, tem algumas considerações Queria finais? mandar um beijo pro meu pai, beijo pra minha mãe. Mãe, obrigado por ter mentido. Mentira. Obrigado pelo convite, tá bom, senhores? Deus abençoe vocês aí no projeto de vocês, que vocês Obrigado, ganham cara. rumo de patrocinador. E eu quero você assim, ó, igual o Tigariga Cast e o Pode Pá, tá bom? Show Eita. de bola. Cara, e eu deixar pro David, né, encerrar, e eu agradeço também o convite, né, você ter aceitado o convite, né, quer dizer, assisti teu show lá, achei tu um cara muito massa. O David disse, não, mano, o cara é gente boa também. Ué, mesmo, David, o David é. Tal, aí, enfim, a gente conversou e... Fez nada. Aí, ele tava parando logo porque tu já teve câmbio na perna lá direita, depois do lado esquerdo, você Não. amarra uma hora, tem câmbio. Câmbio Aí na- Não, aí é... Quando na câmera, quando chega em Duré. Aí, cara, mas Viagem, é mano. isso. E eu, assim, o David já é mais familiarizado, mas, assim, pra mim, cada episódio é um... É, de certa forma, um sonho, porque eu tô gravando, né, cara, com pessoas aqui... Todo mundo tem um sonho de me entrevistar. com pessoas importantes, com os artistas, coisas que eu nunca imaginei na minha vida, que eu ia estar entrevistando artista. Tô fazendo isso hoje, então, pra mim também, eu me sinto muito bem, né, cara, com isso. É indescritível, sabe? Acho que pra gente estar aqui, eu sei que já tá há muito tempo, talvez não tenha tanta noção, mas pelo menos uma pessoa que nem eu, que é anônimo, certamente. E antes das considerações finais, se inscrevam no nosso canal, cliquem no sininho, curtam, comentem. Na descrição tem todas as nossas redes sociais e tem um Pix solidário, pelo amor de Jesus. E é isso, cara. Muito obrigado, David. Quero falar só uma coisa. Quando você pode terminar e depois eu falo. Não, e é isso. Muito obrigado. E Eu digo pra ele, David, Pode dizer. meu currículo. Pessoal, pra quem não sabe, eu já fui pro programa do Show do Tom. Minha participação foi muito boa. Depois que eu fui, o programa acabou. Fui vencedor do Olimpiadas da Ana Hickman. Depois que eu fui, ela perdeu o emprego. O marido dela deu umas porradas nela. Eu fui... Vem pro Pode Curar. tu mesmo pode curiar agora, e aí? Eu fui... Não, já acaba. Vocês estão aí com sorte ainda. Eu fui pro programa do Faustão. Eu fui pro programa do Faustão, mano. Só que eu não entrei. Aí só deu um infarto. Eu fui pro programa do Gugu. Boa sorte pra vocês. Vocês gostaram do Pode Curiar? Tu é doido, meu irmão. Mas eu acho Obrigado, que você cara. era pra ter me chamado um pouquinho mais na frente. Mano. Depois de uns trocentos anos aí, é isso. Obrigado mesmo, Diogo Queiroz, pelo convite. Conte com a gente. É isso. Agora a gente vai pra geral e dizendo, galera, obrigado. Hoje, mais uma vez, o nosso pai tá aqui com a gente, Toninho, sempre assistindo. Também na mesa, o nosso querido arcanjo. Rapaz, até os cabelos metidos a anjo, né? Obrigado. E obrigado a você que tá com a gente sempre, que tá nos assistindo. Sabrina, tô mandando um beijo, viu? Você disse que sempre assiste? Pois pronto. Olha aí, tá vendo? É isso, galera. Você pode curiar nosso terceiro episódio e vai ter mais, viu? Então cuida, vem com a gente, porque é a melhor forma. Cuida, papai. Melhor do que você fofocar é só curiar. É aqui, ó. Show! Deve me dar o